Sejam bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Missionários da Luz. Meu nome é Maria de Lourdes e estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre a doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. Pedimos a proteção e o amparo do plano maior para estar nesse momento junto com todos nós. É muito bom chegar à casa de todos vocês, saber que uma palavra, uma orientação nesse momento, que todos estão em casa, quietinhos, é muito importante. E os ensinamentos de Jesus a qualquer tempo, a qualquer hora, é maravilhoso. Hoje nós vamos falar de uma reflexão interessante e que está em nossas vidas e que é muito importante para todos nós, e isso é bom. Nós vamos falar do nosso anjo da guarda. Olha que maravilha! Todos nós imaginamos o nosso anjo da guarda, aquele anjo lindinho, de asinhas, que a gente aprendeu lá na infância. Na verdade, são anjos mesmo, anjos da guarda, que cuidam de nós, de todos nós. São os nossos guias espirituais, como a doutrina espírita nos diz, né? E é importante porque eles estão presentes em nossa vida e faz toda a diferença na nossa caminhada. E é tão importante falar sobre eles para que a gente tenha essa compreensão e essa vivência de poder estar, por exemplo, entrando em contato com eles a todo momento, porque eles estão junto de nós a todo momento. E esse contato nos liga à espiritualidade e nos ajuda para que nós tenhamos muita orientação, muita proteção, muito amparo. Os nossos anjos são os nossos guias protetores. São eles que nos intuem, que nos ajudam, que nos trazem inspirações. Enfim, são os anjos da guarda. O que quer dizer a palavra anjos? Olha que interessante. Aí a gente já percebe a função maravilhosa que são dos nossos anjos. Mensageiro. Então, nós temos os nossos mensageiros que trazem mensagens maravilhosas para nós todos os dias e que é importante na nossa vida. E assim, o que o Espiritismo nos diz sobre os anjos da guarda? Quem são eles? É importante, né, que isso a gente tenha esse conhecimento. Segundo a doutrina espírita, anjos são espíritos que chegaram a um grau de perfeição que são espíritos puros. E eles são os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais. No livro dos Espíritos é importante que a gente saiba que existe orientação do plano maior para que nós tenhamos essa referência. O que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Qual é a missão do espírito protetor? Olha que interessante a resposta. A de um pai sobre seus filhos. Guia seu protegido no bom caminho, ajuda-o com seus conselhos, consola nas suas aflições e sustenta sua coragem nas provas da vida. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita. E mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, assim, tem mais algumas outras perguntas. Desde a 490, nós vamos estar vendo tudo isso. Então, eles nos protegem 24 horas por dia, sempre, desde o nosso nascimento. Olha a importância nas nossas vidas, né? E ele nos ajuda, é o nosso mentor, é o nosso protetor, é o nosso guia espiritual. Nos acompanha na jornada da Terra e nos ajuda em todos os momentos. São seres de luz e são designados para estarem conosco antes de nascermos mesmos. São enviados para nos guiar pela vida
e nos ajuda no contrato espiritual que fizemos antes de encarnarmos. Então, eles estão conosco, ajudam, pois, em tudo na nossa vida. E eles estão tão presentes em nossas vidas que eles nos alertam muitas vezes. É só nos ligarmos a eles, ficarmos assim, serenos, permitindo com os pensamentos bons que eles se aproximem de nós e estejam sempre perto de nós. Porque o nosso anjo guardião é como um pai. Ele fica feliz quando nós agimos de acordo com as leis divinas. Ele fica feliz, radiante, porque ele percebe que ele está, o seu pupilo, que somos nós, está assim contribuindo para que ele também tenha sucesso como o nosso guia espiritual, né? E muitas vezes eles nos alertam dos perigos que passamos, as preocupações que temos, nos intui. E, assim, são pequenas situações, por exemplo, uma cena, uma palavra, uma ação, um acontecimento, tipo assim, ah, não vou por ali, vou mudar o meu caminho. E aí você percebe que foi benéfico, aconteceu alguma coisa, um atraso que você teve foi providencial, porque poderia ter sido diferente, poderia ter sido pior. Então, assim, eles nos enviam mensagens de várias maneiras, se comunicam a qualquer momento. Depende do nosso merecimento. O que é o nosso merecimento? É estar com a mente tranquila, serena, com bons pensamentos, boas atitudes, fazendo as reflexões necessárias, seguindo os exemplos de Jesus. Então, assim, às vezes a gente escuta assim, de repente você está dirigindo, está meio que acelerado, aí você escuta devagar. Aí você percebe que você tem que dar uma parada e melhorar. Você não sabe de onde veio essa palavra maravilhosa. É o nosso anjo da guarda. Mas muitos ignoram a sua intuição. Esquecem, e com essa correria do mundo, ir e vir, esquece que tem o seu anjo da guarda, que está junto dele, sempre e por toda a vida. E assim, nós precisamos ter a consciência de que o anjo da guarda, ele se entristece quando às vezes nos direcionamos por um caminho que não é o melhor. Ele se entristece porque ele percebe que ele não está conseguindo trazer intuições boas, porque ele não vai alterar tudo aquilo que nós decidimos, não, porque aí entraria no nosso livre-arbítrio. Não, ele não vai fazer isso, mas ele nos intui quando rogamos a ele proteção, quando pedimos, quando vamos dormir, quando levantamos de manhã, dizendo ao nosso guia espiritual, ao nosso anjo da guarda, nos proteja, nos dê boas orientações, esteja perto de mim, fazendo uma rogativa mesmo, para que nós possamos estar com eles do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo. E ainda olhando no Livro dos Espíritos, na questão 493, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Olha que interessante. O espírito protetor é obrigado a velar sobre vós, porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros, uma missão ou um dever. Então é interessante que ele também tem um compromisso conosco, é uma ligação. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Continua a pergunta. Não, mas o faz menos exclusivamente. Então, se ele escolhe, né, ligando-se a uma pessoa que vai ser o nosso mentor, o nosso guia espiritual, ele deixa, na verdade, de cuidar de uma outra pessoa como faz com a gente, porque com a gente é uma exclusividade, na verdade. 24 horas sempre estando conosco. O espírito, na 494, o espírito protetor está fatalmente ligado a ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Eles deixam a missão que eles têm no plano espiritual e vêm para nos estar conosco.
Olha que interessante isso e como é importante para nós. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que é chamado. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiães. É interessante isso, pensar que a gente tem esses seres superiores perto de nós e que eles nos aconselham, são enviados, devotados a nós. E Jesus, na sua doutrina espírita, nos deixou, no seu evangelho, nos seus ensinamentos, preces que nos ajudam a estar em contato com os nossos anjos guardiões. E nós precisamos ficar sempre em contato com ele. É interessante que no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, tem uma prece. Olha que coisa linda para a gente ler e estar em contato com eles. Prece. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir os homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas dessa vida, dai-me a força de suportá-las, sem queixumes. Livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito, que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência em relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os preencha, que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. A ti, sobretudo, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes, que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Prece linda, fácil de estar fazendo, capítulo 28, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito importante estar com vocês todos nesse vídeo, nesse canal. Por favor, compartilhem, por favor, se inscrevam. E nós estamos aqui. Sintam-se abraçados por nós, sintam-se protegidos e a doutrina espírita é uma luz na nossa vida. Jesus é um caminho que nos ilumina a todo instante e o nosso Criador que nos abençoa em todos os instantes da nossa vida. Muita paz a todos. Que assim seja.